Olha só, gente querida, hoje eu quero fazer uma pergunta a você. E a pergunta é essa que vai aparecer aí: quem é o joio e quem é o trigo? Essa é a primeira pergunta: quem é o joio? Quem é o trigo? O joio sabe que é joio? O trigo sabe que é trigo? E mais ainda, em que ambiente é que o joio e o trigo aparecem? Segunda pergunta é essa: em que ambiente o joio e o trigo aparecem? E a pergunta que também foi feita pelos discípulos foi: Senhor, tu não semeaste o trigo? De onde, pois, vem o joio? De onde vem? As tuas mãos carregam essa ambiguidade, essa ambivalência. Das mesmas mãos procedem o trigo que alimenta o mundo e o joio, que é uma ilusão, que é um engano, que é só palha, que não deixa absolutamente nada como fruto para a vida. De onde procedem? Será que da tua fonte jorra o que é doce e o que é amargoso? É das tuas mãos que procede de um lado o trigo, de outro lado o joio? Nós não entendemos essa ambivalência. É a pergunta que os discípulos fazem quando ouvem a parábola do joio e do trigo, que está aqui, narrada nos primeiros versos desse capítulo 13, a partir do verso 24, quando Jesus conta a história. E a história é de um homem que tinha o seu campo, seus servos, e plantava trigo. Só que na hora da colheita apareceu algo que é completamente semelhante. É gêmeo. Para quem olha de fora, para quem olha de longe, parece que uma coisa é indiscernível em relação à outra, porque o olhar externo, o observador, aquele que dedica a sua intenção de discernimento para fins de separação, não consegue perceber o que é joio e o que é trigo até chegar a hora da frutificação, até chegar o tempo da consumação. E a consumação se manifesta com a definição da frutuosidade. O trigo produz o seu fruto, que vai se transformar em alimento, a começar do pão e as variadas formas de alimento que vêm nutrindo os humanos durante milênios e milênios. Já o joio não presta para nada. O joio é para fazer fogo, e fogo rápido. Fogo que acaba e passa, é palha. É altamente combustível, incendiável e não produz nada além de fogo, não dá fruto, não alimenta, não serve para o sustento, não produz, não tem utilidade, só ocupa o chão, só tira o lugar de realidades produtivas, generosas como o trigo. Mas fica ali, ocupando espaço. E Jesus diz na parábola
que quando o trigo e o joio começaram a crescer juntos no campo, e eles suspeitaram que tinha uma coisa errada, que provavelmente fosse joio misturado, entrelaçado, porque não havia uma parte do campo que era só trigo e uma outra parte que era só joio. Não, eles se entremeavam, eles se misturavam. Havia trigo crescendo no meio do joio, e joio improdutivo crescendo e confundindo no meio do trigo, de modo que a coisa mais fácil era, na intenção de tirar o joio, alguém equivocado, apressadamente, viesse arrancar também o trigo. E alguns trigos, alguns pés de trigo iriam se perder. E aí o dono do campo, quando os discípulos perguntam: tu não queres que a gente separe o joio do trigo? Porque essa é uma grande tentação, especialmente para quem supostamente cuida do campo. É separar, é dizer: aqui está o trigo, aqui está o joio, e servirem eles próprios de juízes escatológicos, por assim dizer, arrancando definitivamente o que eles julgam ser o joio. E Jesus diz que o dono do campo, o que era também o senhor daqueles servos, diz: não, 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 não toquem aí, porque conquanto dê para fazer alguma separação alguma entre o joio e o trigo, com o exame acurado, no entanto, há o risco enorme de que nessa ânsia de juízo, de separação, de definição de quem é quem, de querer um estado de pureza, de DNA de trigo, de garantia de que do nosso lado só tem o que é bom. Vocês não venham nessa ânsia precipitada e na intenção angustiada e às vezes até arrogante na presunção, não venham buscando separar o joio do trigo, não venham a arrancar, junto com feixes de joio, algum trigo. Porque um único trigo vale mais do que o campo inteiro de joio. Então, vocês não são as pessoas adequadas. E essa hora, esse momento, que é um momento de espera, onde a vida não está madura, onde as realidades últimas, as dimensões últimas, ou seja, escatológicas, que são aquelas coisas relacionadas aos últimos acontecimentos, últimos eventos, últimas constatações, últimas conclusões, últimas aparições, isso é o escatológico. É o que pertence ao escatom, aquilo que carrega o conteúdo das últimas coisas. Então, antes que chegue o escatom, vocês vão cometer muitos erros. Na pressa, na arrogância antecipadora de juízo, vocês vão projetar o olhar de vocês, a pressa de vocês, os paradigmas de vocês, e a vida não traz as coisas separadinhas. A existência
não se organiza em departamentos, em compartimentos estanques. É o que Jesus está dizendo. Não existe clareza nenhuma nesse tempo, agora ainda, nessa era, durante essa espera, onde o dia da colheita não chegou, ainda se está no tempo do crescimento simultâneo e paralelo, ainda se está no curso da história, onde cada um vai desenvolvendo a sua própria natureza. Conquanto a gente tenha, por exemplo, salmos, como um salmo que eu gosto muito, que eu estava lendo hoje de manhã, e que diz uma coisa forte, assombrosa: seja verdadeiro, mas nenhum de nós tem a capacidade de fazer isso antes que chegue o tempo escatológico, antes que a dimensão do escatom visite a história. Diz aqui o Salmo 58, no verso 3, falando de pessoas que carregam no íntimo iniquidades, que engendram iniquidades no íntimo, e que são aquelas que também distribuem na terra a violência das suas mãos. Aí o verso 3 diz que esses que são impiedosos, são perversos, desviam-se da natureza da verdade, desde a sua concepção. Isso é um negócio violentamente forte. É como joio, que já é joio desde a sua concepção. A inclinação já está lá. A natureza da não frutuação, da não frutificação de trigo, já é a impotência do próprio joio. Ele existe em estado de mimetismo, de imitação, de assemelhação falsa. Desde a sua concepção, nascem, e diz aqui o Salmo, já se desencaminham, e desde muito pequenos que eles demonstram essa inclinação, que o Salmo diz: meu Deus, tem gente que já vem assim desde a concepção, com aquela natureza ruim, com aquela atitude inclinada para o mal, para a perversidade, para o engano, para o bullying, para a alegria mentirosa, para o disfarce, para o faz de conta. Sentem prazer em passar pelo que não são e ridicularizam aqueles que por uma razão ou por outra, seja por ingenuidade, ou seja até para não cometerem uma injustiça, uma precipitação, esperam para não se equivocarem. Mas, enquanto isso, são objeto das gargalhadas que dizem otário. Nem consegue perceber a natureza de quem quer que seja. Se conhecesse a minha própria, saberia que eu não tenho nada a ver com eles. Eu só ando no meio, eu só transito, eu só tenho meu trajeto misturado, eu só brotei entre, eu só existo e aconteço no meio. E eu não estou sozinho, tem muitos iguais a mim, crescendo no mesmo ambiente. E eles olham e veem os que supõem serem os cuidadores do campo, com aquela angústia escatológica
de juízo premeditado, de juízo apressado, de juízo pré-definido, de juízo subjetivo, porque não houve a menor chance de que qualquer objetividade tenha podido se manifestar pela avaliação do fruto, do resultado, da manifestação inequívoca do óbvio, que é o fruto. O fruto não deixa dúvida. Foi o que Jesus disse: ninguém colhe espinhos de figueiras, nem tampouco, semeando videiras, acharão espinheiros, porque a árvore é conhecida pelo seu fruto. É um princípio da agricultura que Jesus aplica frequentemente à natureza escatológica do convívio humano e da pressa humana de querer definições black and white, joio e trigo e coisas do tipo, que Jesus diz: não, não, não. É um perigo. Juízo temerário, juízo precipitado, juízo subjetivo, juízo definitivo, juízo desenraizante. Não pratiquem isto, porque pode ser que aqui e ali vocês acertem, mas será um acerto oriundo da presunção ignorante, do ímpeto de vocês, porque, na real mesmo, não dá para saber até que o fruto apareça. E o risco é que vocês arranquem gente boa, tirem gente boa, porque trigo aqui é uma expressão para pessoas que dão o fruto da vida. E joio é uma manifestação e uma designação para pessoas que passam pelo mundo no engano, nas aparências, no fingimento, no mascaramento, na hipocrisia, que não produzem vida, que não são pés de pão, só são pés de palha. A sua raiz não é a raiz que cresce para gerar alimento, ela só cresce para produzir engano. Embora sejam extremamente parecidos, mas foi Jesus mesmo que disse: não julgueis segundo a aparência, mas segundo a verdade, segundo a reta justiça, segundo a natureza real. E para que vocês não cometam o equívoco de arrancar gente boa do chão da vida, só porque vocês confundiram com joio, com gente ruim, não pratiquem isso. Não é tarefa para homens, não é tarefa para discípulos, não há tarefa para crentes, não é tarefa para pastores, nem para padres, nem para sacerdotes, nem para conselhos espirituais, nem para presbitérios, nem para sínodos, nem para concílios supremos, nem mesmo o concílio de Jerusalém, Atos dos Apóstolos, tinha essa prerrogativa de definição. Ela nunca foi dada por Jesus a ninguém, nem a grupo algum, até que o fruto se manifeste. E aí, quando o fruto se manifesta, ainda assim, o que Jesus diz usando essa parábola do joio e do trigo é: mesmo nesse tempo, quando o joio se mostrar joio, porque não deu fruto nenhum, porque só gerou palha, ainda assim, essa não é a tarefa de vocês. Virão seres de outra dimensão, chamados de anjos, de mensageiros,
mas são criaturas divinas, criaturas de Deus, criadas por Deus, antes da nossa criação, antes dos humanos, que não necessariamente habitam a linearidade cósmica do espaço-tempo, muitas vezes são seres multidimensionais e de outras dimensões, que têm os seus próprios nomes para Deus, mas os apelidos humanos dados divinamente a eles, por causa da basicalidade do entendimento humano, é apenas esse nome de mensageiros, anjos, mas originalmente são levadores de mensagens, carregadores de informação, são comunicadores, fazem esse papel mediador, medianeiro, trazendo mensagens, informações, como uma quantidade grande de textos bíblicos diz, que nós mesmos e os nossos antepassados receberam boas novas trazidas por anjos, por mensageiros multidimensionais que comunicaram a palavra e a revelação de Deus. Então, mesmo quando chega o tempo da maturidade, ainda assim, o que Jesus diz é isso: esperem. Esperem mais um pouco. Aguardem ainda mais. Ainda há o que esperar. E quando eu disser que é a hora, vocês não serão chamados para arrancar nada. Nem no momento escatológico mais definitivo, nem nas últimas coisas, nem na última hora. Vocês são apenas pessoas que cuidam do campo e que me trazem reports do campo, mas vocês não são aqueles que receberam o poder de trazer juízos finais, nem peremptórios, sobre ninguém, nem sobre coisa alguma. Julguem-se a si mesmos. Aquele que se julga a si mesmo já está fazendo um grande favor à existência. Aquele que se examina, aquele que se percebe, aquele que se encara, que se enxerga, já é uma pessoa que está colaborando com a vida, o que a maioria das pessoas não faz. A maioria não tem olhos que enxergam para dentro. A maioria só tem olhos que enxergam o outro para fora e julgam os outros para o lado de fora. O mundo quase todo só enxerga da cara para fora, não enxerga da cara para dentro, para o coração. Só gente de Deus tem essa disposição de não avaliar a vida por aquilo que conseguem ver do rosto para fora. Esses que são os mais bem preparados para a vida segundo Jesus são os que têm olhos para se perceberem, para se enxergarem. Quem eu sou aqui nesse campo? Eu sou joio ou eu sou trigo? Eu sou joio ou eu sou trigo? Agora, quem tem olhos para dentro se conhece, se percebe, sem presunção nenhuma, porque sabe que ele não se autoplantou, que ele é semeadura divina, se ele é trigo, que ele foi semeado pelo semeador dos semeadores, pela semente divina, pelo sêmen do trigo, a semente que produz a vida.
Quem é trigo, olha para dentro de si sem arrogância, com paz, e sabe de onde vem e por quem foi semeado. E com o coração quebrantado, cuida do seu próprio ser, da sua própria natureza, para não vir a cometer nenhum tipo de mimetismo corruptivo, como muitas vezes acontece na botânica. Quando você vê algumas plantas que se unem tanto a outras que acabam se fundindo e deixam de ser o que eram originalmente, não são mais o que eram e passam a ser o que não eram. Entram num estado de hibridização improdutiva. Já o joio sabe que é joio. Sabe que não está aí para dar fruto. Tem raiva de quem dá. Só gosta de parecer ser. Só gosta de se misturar com. Só gosta de estar no meio de. Só gosta de fato, confundir. E se alegra na perplexidade que causa, na mistura que produz. Mas no coração, ele é absolutamente cônscio da sua própria natureza mentirosa, enganadora, porque, como diz o Salmo, ele mesmo já nasce proferindo mentiras. E a sua inclinação já se manifesta desde os primeiros passos, muitas vezes porque já vem entortada desde a concepção. E é uma coisa dura de aceitar. Eu já tive as maiores dificuldades da vida para conseguir crer que existe gente que nasce e desde a concepção já vem estragada. Se não houver uma regênese, uma regeneração, se não houver um milagre absolutamente divino que não tem nada a ver com enxerto humano, com trabalho humano, tem que ser algo inexplicável até para o ser humano, o milagre que faça um ser que desde a concepção tinha uma inclinação perversa ser visitado pela voz que do nada tira a vida e do que é enganoso pode evocar verdades. Se não for por um milagre dessa grandiosidade, não tem psicologia que converta, religião que mude, não tem absolutamente nada disso para acontecer, porque, de fato, não existe poder na terra para transformar joio em trigo. E aí, os discípulos ficaram tão chocados com essa ideia que chegaram para Jesus e disse: escuta, quem é que é o dono desse campo? Quem foi que semeou esse campo? Que ambiguidade é essa? Que ambivalência é essa? O que é o campo? Quem faz parte dele? Explica para a gente, porque isso nos deixou confusos. Provavelmente já tivesse gente ali, um olhando para o outro. Um olhando para o outro. Será que fulano é joio? Cada um olhando e dizendo: eu sei que eu sou trigo, mas será que fulano é joio? Ele tem umas coisas, não sei não. Esse Mateus foi
publicano trabalhando como coletor de impostos para os romanos tantos anos. Será que isso não foi só uma empolgação vir com Jesus, mas a inclinação perversa dele já não esteja instalada nele desde o início? Esse Pedro, tosco, grosso, cheio de palavrão, agressivo, impetuoso, o cara que briga fácil, é capaz de sair do braço, de puxar uma espada e fazer alguma loucura, praticar alguma violência. Fala mais do que pensa. Será que ele não é joio, ao invés de ser trigo? Ou esse tal de João, que até Jesus apelidou com o irmão dele de Boanerges, filhos do trovão, de tão impetuosos, grossos, definitivos, cheios de juízos superiores. Então começa um a olhar para o outro. Inevitavelmente, o grupo que recebe essa informação não olha para longe, olha bem para perto, olham uns para os outros, olham uns para os outros. Você está me entendendo? Assim como ontem eu falei aqui, daqueles que olham uns para os outros. E ontem nós passamos, eu mesmo, fiquei um tempo grande, depois da minha conversa com meu amigo Longini, no programa de ontem, falando sobre essa tentativa de concílios da Igreja Presbiteriana, e que já levaram documentação para o Supremo Concílio que haverá em Cuiabá, para ver se eles, nesse Supremo Concílio, separam o joio do trigo. E, nesse caso, o critério é: o joio é de esquerda e o trigo é de direita. O joio é da social-democracia e o trigo é do capitalismo e do liberalismo. O joio é desse pessoal que quer ter misericórdia pelo mundo, melhorar a vida dos pobres, socorrer os necessitados, dedicarem-se a isso. Isso aí é coisa de gente de esquerda. Isso é uma falsa compaixão. Mas nós sabemos que somos filhos do rei, que não somos salvos pelas obras, mas pelo nosso acerto doutrinário. Então, nós somos o trigo posto à direita. E nós falamos aqui, eu falei 2h30 ontem, 2h40 a respeito dessa parábola sem mencioná-la. E aqui eu estou justamente nesse ponto em que os discípulos entram na questão. E eles entram com essa ânsia de definição, de separação, e com essa arrogância, com essa presunção de pensar que eles têm os critérios, que eles têm os paradigmas, que eles têm as réguas, que eles têm as mensurabilidades, que eles carregam o olhar da inevocabilidade, que eles são pessoas para além do engano, para além do equívoco. E aí querem dividir, querem separar, porque eles só olham da cara para lá e fazem julgamentos de uma precipitação louca, perversa, absurda, demoníaca, satânica. Nesse seu justicismo, eles realizam a vontade do diabo, e não de Jesus, e não do Evangelho. Aí eles perguntam: escuta,
Conta aqui para a gente, explica para nós. E Jesus explicou, conquanto a continuidade, a observação que a gente faça do resto da vida desses discípulos e de outros, nos mostre que eles não chegaram a aprender isso completamente, que no futuro eles ainda cometeram alguns equívocos, algumas precipitações, apesar de que Jesus disse o seguinte, quando eles perguntaram, o que é isso? Explica-nos essa parábola do joio do campo. Vejam que eles ficaram tão impressionados que eles não disseram a parábola do joio e do trigo. A fixação deles era no joio. Essa é uma obsessão de crente. É só olhar o mal. Só ter olhos para o joio, para o perverso, para o engano, para o suposto herético, para o que cometeu os equívocos inaceitáveis, do meu ponto de vista. E assim, aqui, a própria parábola já revela que eles estão preocupados com o joio. E alguns deles, ao se preocuparem com o joio, não estão nem olhando para eles próprios, mas estão olhando para fora. Quem será joio aqui? É a mesma coisa que aconteceu quando Jesus disse, um de vós me trairá, um de vós é diabo. Aí eles ficaram olhando, alguns diziam, porventura sou eu, Senhor? Botando a mão no peito, mas olhando para os outros em volta. Porventura sou eu, Senhor? Raramente o cara olha para si, até quando na piedade ele diz, porventura sou eu? É uma pergunta que não se existencializa na direção do próprio interior. Ela se existencializa na presunção de julgar o outro. Ninguém aqui pergunta, porventura algum de nós é joio? Não, Senhor, explica-nos a parábola do joio, porque a gente não quer dar mole. Quer entender quem é joio. Explica-nos. Aí Jesus respondeu e disse, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. E como Filho do Homem, ele está descrevendo ele, historicamente, como grande semeador, e também está definindo aquela que seria a distribuição, a semeadura do Evangelho, que eu faço aqui todo dia em nome dele, em nome da sementeira que ele me concedeu de material original, segundo o Evangelho, é a palavra da vida, para semear no mundo. Mas ele é o semeador mor. E ele diz o que semeia a boa semente, o Evangelho, a boa nova, a boa natureza regeneradora, sou eu, o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente é o resultado do Evangelho no coração humano. Você semeia essa palavra e essa palavra produz os filhos do rei, que são aqueles que oferecem o chão do ser para frutificarem nas boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós, nelas, fôssemos frutuosos. São os filhos do rei, que nascem dessa semente do Evangelho, semeada pelo Filho do Homem. O joio são os filhos do maligno, são os filhos da maldade, da perversidade, da mentira, do engano, da disfarçatez, da hipocrisia, do faz de conta. E o inimigo que faz isso
O inimigo é o que semeou a má semente, que semeou o joio, que semeou esses filhos malignos, que semeou os filhos da perversidade. Quem fez isso foi o diabo. Esse é o inimigo do reino de Deus, é o inimigo dos filhos do reino, é o inimigo do filho do homem, é o inimigo da verdade. Foi o diabo que semeou. E é ele que faz manutenção desse engano no mundo. Como Jesus mesmo disse em João 8, em Mateus 23, Paulo diz isso mais de uma vez, tanto em Atos quanto nas suas cartas, aludindo aos filhos do diabo, cheios de todo engano e de toda malícia, e que pervertem os santos e retos caminhos do Senhor. Filhos malignos, como Jesus disse, àqueles que se escudavam. Olha como o joio adora a religião. Em João 8, o joio se escudava atrás de Abraão, dos patriarcas, da religião, da lei de Moisés, da Torá, das doutrinas, das confissões verbais, dos juízos morais. E Jesus olhou para ele, leia João 8, leia todo o capítulo, e veja como eles vão evoluindo. Começa-se dizendo que alguns deles creram. Aí Jesus diz, olha, se vocês creram mesmo, então vocês vão experimentar, conhecer experiencialmente a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Bastou falar em conhecer a verdade no íntimo, que eles surtam. E dizem o quê? Você está nos chamando de escravos? A gente já nasceu no bem. Nós já temos esse pedigree. Nós não somos filhos de nenhum maligno, nós somos filhos de Abraão, que é o nosso pai. E aí esqueceram que, sendo filhos de Abraão, eles foram escravos no Egito. Foram escravos, muitas vezes, uns dos outros. Foram escravos dos persas. Foram escravos primeiro dos caldeus, depois dos medos, depois dos persas, depois dos gregos, depois dos romanos. E nunca deixaram de ser escravos da religião e de si mesmos. E disseram, nós somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos, não se enxergavam. Aí Jesus teve que dizer, vocês, quem dera vocês fossem filhos de Abraão, porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não quereriam me matar. Vocês não seriam contra o que eu ensino, porque Abraão viu os meus dias e se alegrou e se regozijou. Ao contrário, infelizmente eu tenho que dizer que vocês são filhos do maligno, filhos do diabo, e vocês querem satisfazer-lhe os desejos, que são desejos de ódio. Vocês se identificam com o ódio, com a falta de empatia, com as raivas gratuitas, com as iras, com os apartheids, com as separações. São filhos do diabo. Vocês se identificam com a mentira, com o engano. Vocês não têm o pudor de dizer a nenhum de nós foi dado conhecer a verdade do coração humano. Os segredos do coração só Deus revela. Deixa, por mais impressionado que eu esteja com o que os meus olhos veem, deixa eu esperar. Deixa eu ver o que o futuro traz. Deixa eu ver o que é a história, o que é a consumação, o que o escatom de Deus traz como revelação, porque não são os meus olhos que têm capacidade para enxergar isso. Então Jesus diz, são filhos do maligno, convivendo com os filhos do reino.
Então ele diz que a ceifa, o dia do juízo, o dia da separação, não é o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana em Cuiabá, nem de longe. O dia da separação é feito pelo Filho do Homem, é feito pela manifestação da luz absoluta, é feita por mensageiros celestiais que vêm de outra dimensão. Não é trabalho para a superficialidade do olhar, dos credos, dos juízos, das doutrinas, dos dogmas, da arrogância de vocês, não. De modo nenhum. Jamais foi, jamais será. Tem que esperar chegar a hora da ceifa. E a ceifa chega todo dia. A ceifa chega porque tem gente sendo ceifada e morrendo, partindo, saindo desse mundo, do campo do mundo, todo dia. Chega a ceifa. Anteontem, o meu querido irmão amado, cuja imagem ontem eu dei até para o Braulio colocar aí, mas o dia foi de uma agitação tão grande, ontem, que eu nem pude mostrar a foto do meu querido amigo Carlos Fábio, que parece alguém da minha família, tem o nome de um dos meus tios, Carlos Fábio, mentor do Caminho da Graça em João Pessoa, na Paraíba. Vocês estão vendo aí, e que partiu para o Senhor anteontem. Esse aí era um trigo puro. Trigo. E foi ceifado por anjos e levado para o celeiro eterno. Esse é um trigo que já demonstrou a vida inteira que era trigo, deu fruto de trigo, viveu como trigo e morreu como trigo, e está nos celeiros celestiais, guardados pelo amor de Deus em Cristo Jesus. Obrigado, Braulio. Então, a ceifa acontece todo dia. Talvez haja alguém aqui comigo que pudesse dizer ontem, anteontem, semana passada, alguém que eu amo, uma pessoa de Deus, que eu respeito muito, foi levada, está com o Senhor. Amém. Agora, a outra ceifa, sem ser essa ceifa que acontece pela morte, pela partida, quando a gente é levado desse mundo e colocado aonde quer que a graça de Deus nos ponha, a outra ceifa é aquela que acontece com a vinda do Filho do Homem. É aquela ceifa do escatom, da volta do Filho do Homem, na consumação de todos os tempos, de todos os séculos, de todas as eras e de todos os aeões. E esse tempo e essa hora não chegou. E Jesus disse que ninguém sabe quando será e nem chegará. Portanto, essa segunda ceifa está para além de mim. Jesus disse, os anjos não sabem quando será, nem o Filho. Portanto, não se metam. Vocês, no máximo, têm a capacidade de identificar a ceifa que acontece na história quando um ser humano é levado desta dimensão para outra, e vocês constatam que foi. E quando é uma pessoa como Carlos Fábio, que deu todo o fruto do trigo e do pão da vida enquanto vivia, sem brincadeira, e ninguém dá fruto do pão da vida morrendo de dor, de câncer, de quimioterapia, de radioterapia, dor, angústia, dando fruto, e parte em paz.
Esse é trigo. E as suas obras o declararam e o julgaram. A frutuosidade não deixou dúvida. Esse é o único manifestar de ceifa passível de observação ante os nossos olhos, mas não de juízo em relação a quem não viveu como Carlos Fábio viveu, dando fruto. Quando é alguém que viveu sem dar o fruto, eu silencio. Eu silencio. Eu não caio na tentação de dizer, pela vida que viveu, deve estar no fogo, sendo queimado. Eu não. Deus me livre. Eu não tenho olhar escatológico para avaliar a existencialidade de ninguém e muito menos a projeção escatológica de ninguém. Eu celebro o trigo que deu fruto e partiu, mas eu não julgo o joio, porque eu nunca sei o que vai acontecer e sou proibido por Jesus em relação a esse juízo eu vir a exercer. Então Jesus diz, a ceifa é a consumação dos tempos e os ceifeiros não são apóstolos, não são pastores, não são presbíteros, os ceifeiros são os anjos de Deus. Vocês estão fora dessa. Aí você diz, eu não entendi uma coisa, Caio, porque a grande dúvida dos crentes em relação a isso não só tem a ver com tudo que eu expliquei da maneira mais infantil possível, praticamente só acrescentando frases a mais, sinônimos a mais ao que Jesus já definiu. Mas a grande dúvida que parece ter ficado, e que é o que mistura e confunde tudo na cabeça do cristianismo e dos cristãos, não só do cristianismo. O cristianismo já mistura tudo desde o início, porque o cristianismo não tem nada a ver com o evangelho. Como eu digo há muitos anos, o pior inimigo do evangelho na história é o cristianismo. Sempre foi. E aí a grande confusão é que os crentes ficam pensando que o campo é a igreja, como o cristianismo imaginou. E mesmo antes do cristianismo surgir no quarto século, os apóstolos caíram nessa tentação algumas vezes. Os discípulos dos apóstolos, as primeiras gerações, sofreram essa tentação de apartheid, de separação, de desmisturar, de querer deixar tudo claro, separar o joio do trigo, como eu vejo pastores dizendo, chegou a hora de separar o joio do trigo. Você não tem visto isso sendo dito por aí? Poxa vida, eu vejo quase todo dia algum pastor chegar e dizer é a hora de separar o joio do trigo, especialmente numa hora política como essa. Querem separar o joio do trigo. E agora, a política, a ideologia se transformaram numa categoria de juízo. Se transformaram numa referência escatológica. E quem não abraça aquilo ali é joio. E quem abraça a doutrina humana pretendida é trigo. E assim a gente já fica sabendo desde agora quem é joio e quem é trigo. Canalhas. Não querem ouvir o que Jesus disse? Não metam a mão. Não se metam. Caiam fora. Tudo ainda pode mudar. Além do que, as categorias de vocês são falsas. São mentirosas. São mais superficiais do que casca de ferida.
Vocês não veem nada para dentro, vocês nem se enxergam e carregam a presunção de saber quem é o outro a partir de categorias infames, determinadas por vocês. Quem tem esse ânimo, quem tem esse arbítrio, quem tem esse juízo, quem tem esse desejo, quem se entrega a essa ação, movido por essa presunção, está muito mais para joio do que para trigo. A própria iniciativa carrega muito mais o traço, a fisionomia, a postura de quem não dá fruto, mas que quer arrancar quem dá, do que qualquer outra coisa. Essa atitude parece mais a atitude do joio, que não se importa com a qualidade da vida, que não tem nenhuma preocupação com a frutuosidade do bem, do amor, da misericórdia, da compaixão, da empatia, da solidariedade, do carinho, do acolhimento do despojado, do aflito, do órfão, da viúva, daquele que ninguém enxerga, dos seres invisíveis do mundo. Os entes trigo, naturalmente, são esses que caminham muito espontaneamente na direção da necessidade humana. Os entes joio têm um prazer enorme no julgamento, porque eles não serão descobertos. Eles dizem, eu vou ficar tranquilo aqui, ninguém vai saber quem eu sou mesmo, eu sou a cara do trigo, mas o joio não gosta do trigo. O trigo suporta conviver com o joio, mas o joio adora que surja algum juiz precipitado para arrancar o trigo do chão e sobrar mais espaço para o joio crescer. Quanto mais trigos sejam arrancados do chão do mundo, mais espaço tem para o joio se expandir. E aí a gente vai vendo que quem mais sofre nessas horas é o trigo. E os mais privilegiados nessas horas são os joios. Que o chão é aberto para eles crescerem, se expandirem, na arrogância da sua presunção de juízo sobre a alma do próximo. Mas a pergunta que eu disse que deveria nos vir, porque a não resposta objetiva a ela, e que está dada objetivamente aqui por Jesus, é uma das coisas que mais confundem, é aonde é que a gente encontra joio e trigo. Aí o cristianismo, e eu disse antes do cristianismo, os cristãos, mesmo no tempo e depois dos apóstolos até o quarto século, depois ficou infinitamente horroroso e pior, aí o joio tomou conta e exerceu juízo sobre o trigo, e o trigo foi mandado para calabouços, foi para exílio, foi queimado vivo, o trigo foi apedrejado, o trigo foi chamado de bruxo, de bruxa, de herege, de tudo. E o joio foi ungido papa, cardeal, arcebispo, determinando quem era quem na terra e na história, sob o pretexto de que Deus lhes deu a missão de protegerem a igreja dessa infecção, dessa penetração, desse crescimento anômalo do joio no meio do trigo, e nós somos os anjos do Senhor com essa missão contemporânea de fazer essa separação, sem perceberem que eles próprios se transformaram por esses atos em filhos do diabo, cheios de todo engano e de toda malícia.
e que confundem os santos e retos caminhos do Senhor. Vem Jesus e diz: o campo não é a igreja. E nem ele iria falar o cristianismo, porque, conquanto o cristianismo não tem apanhado Jesus de surpresa, o cristianismo nunca foi um sonho de Deus para a terra. Nunca foi um sonho de profetas. Nunca foi um sonho de ninguém. O sonho de Jesus foi com gente que amava, e amava uns aos outros. E amava a palavra da vida, e o mandamento da vida, que é amor, que é perdão, que é graça, que é verdade, que é justiça. Esses são os filhos do reino, filhos da alegria eterna, mas que não botam o dedo na cara de ninguém e não mandam ninguém para o fogo. Jamais. E outra coisa, não se escondem atrás da pureza da igreja, da pureza doutrinária, da pureza católica, da pureza ortodoxa, da pureza reformada, da pureza pentecostal, de nenhuma dessas mentiras criadas por homens para gerar separações, divisões, e somos tão somente isto. Não. O campo é o mundo. O campo é a humanidade. Isso deixa os crentes loucos, porque Jesus está falando do mundo, não de um grupelho, não de uma seita de cristãos, nem tampouco de uma religião, o cristianismo. Ele não está falando de nenhum ismo. Ele está dizendo: o campo é o mundo, é a humanidade, do Oriente ao Ocidente, de Norte a Sul, de polo a polo, de mar a mar, de continentes a todas as ilhas. Portanto, ele coloca a parábola do trigo e do joio no mundo. Ele deseclesiastiza a parábola e ele a coloca de maneira planetária, cósmica, e diz: está para além até da presunção do alcance do olhar de vocês. Não se metam. O campo é o mundo. E aí eu vou entrar num outro assunto que vai deixar alguns ainda aqui, que ainda são escandalizados, chocados. É por isso que eu digo que a minha igreja não pode ser definida por nenhum presbitério, concílio, sínodo, grupo, de nenhuma natureza, não está sob nenhum papa, não está sob nenhum cardinalato, não é orientada por nenhum apóstolo, que na maioria das vezes são apenas apóstatas e gente do engano. Não. A minha igreja está no mundo. Os meus irmãos estão no mundo. É por isso que eu vejo trigo onde ninguém vê trigo. É fácil, pela maldade que a gente vê no mundo, até imaginar como dia a dia o joio cresce. Mas ainda assim ele transcende todas as muralhas de religião, de grupo espiritual definível, geografizável, fronteirizável, ultrapassa e transcende a todo e qualquer escopo que queira ser uma abóbada de santificação sobre os escolhidos de Deus. Não! Assim como o sal é para a terra e a luz é para o mundo, o trigo é para o mundo. É para ser pão do mundo.
é para ser alimento para o mundo, é para salvar a insegurança alimentar planetária, o trigo de Deus, o trigo do Evangelho, é para ficar imiscuído entre todos os povos, todas as nações. É como aquele levedo de fermento colocado na massa do mundo, que tem que ir entrando até impregnar tudo, até levedar tudo, no sentido de que todas as coisas sejam afetadas por essa influência do reino dos céus. Mas a primeira coisa que os cristãos querem é confinar, é definir que o lugar do joio e do trigo é a congregação. É ali onde eles se sentem os senhores, os donos, os pastores, os papas, os cardeais, os apóstolos, os bispos, que eles dizem quem é quem, separam, escrevem códigos doutrinários, códigos de disciplina, códigos de tudo aquilo, e colocam uns para um lado e outros para o outro, em geral errando. Prestem atenção, em geral errando. Em geral colocando o trigo para fora e ungindo o joio, com autoridade para julgar os trigos. E nós temos 2000 anos de história para provar que isto é verdade na maioria, quase absoluta das vezes. E é por isso que Jesus disse, não metam a mão, não separem esse trabalho para seres que transcendem a consciência humana. Tem que ser um juízo de outra luz, de outra dimensão, não aqui, não agora. Apenas se vocês tiverem certeza de que o trigo é trigo, tratem-no com aquela alegria de quem protege vida. E enquanto o joio não terminar a sua existência, e vocês não souberem que ele é só palha, e enquanto ele não morrer como palha, não digam nada, e depois que ele morrer como palha, silenciem. Silenciem. Porque se não é nem assunto para vocês, silenciem. Isso não serve nem como tema para vocês. Mas vocês já viram que a obsessão de discípulos, desde esses primeiros aqui, narrados do Evangelho, é: Senhor, conta-nos a parábola do joio. Porque eles ficaram tão impressionados com isso que não conseguiram nem pensar na alegria do trigo. Há uma fixação obsessiva em juízo na cabeça de todo crente. E quanto mais ele se sinta restaurador da verdade, dono da verdade, ortodoxo, senhor dos saberes e das morais, mais demoníaco a pessoa, o indivíduo se torna. Mais filho do maligno, mais pervertedor. Quanto mais filho de Abraão, segundo a carne, menos filho de Deus, segundo o Espírito. Quanto mais filho dos genes da religião e da presunção religiosa, menos semente do Espírito carregam no coração. Tudo depende da arrogância e da presunção que decorre da projeção do olhar de juízo e do espírito de apartheid e de separação. Onde é que você tem andado até aqui? Esse é o tipo do texto que me permitiria falar até o dia de amanhã. E a minha grande tortura aqui é parar. Porque o que se enseja de avaliação do tipo mais variado acerca das nossas idiosincrasias humanas, das nossas doenças, das nossas obsessões, das nossas anomalias de pensamento, de juízo e de projeção de olhar enganoso é enorme. A psicologia dessa parábola é extraordinária. E a abrangência e a universalidade dela são maravilhosas. E Jesus está dizendo, tem trigo onde vocês nunca vão conseguir enxergar, porque o campo não é o judaísmo,
não é a igreja, muito menos o cristianismo. O campo é o mundo, é a humanidade. Então vocês não conseguem coisa nenhuma. Parem de ficar fazendo juízo nesses umbigos comunitários de vocês. O mundo inteiro está cheio de trigo que nunca virá habitar a campina reduzida de vocês, jamais. Deus tem trigo na terra inteira, no mundo inteiro, para além da visão de vocês. Tem gente de Deus, filhos do reino, filhos do amor, filhos da justiça, filhos da paz, filhos do bom combate, filhos das melhores escolhas, filhos da preservação da criação, filhos do socorro à pobreza, filhos que se dedicam à bondade de buscar salvar os que sozinhos gemem e agonizam. São trigo de Deus pela face da terra, que não pertencem a nenhum grupo, a nenhuma instituição. São de Deus, são do reino, foram semeados pelo Filho do Homem. Por isso são filhos da humanidade, invadida pelo reino de Deus, mesmo que você, que é igreja, os desconheça para sempre. Cristo Jesus os conhece. Agora, o trigo também está espalhado no mundo inteiro. No mundo todo. Mas preste atenção numa coisa que, com temor e tremor, eu vou dizer a você. Se tem um lugar onde o joio se sente confortável, é na campina da igreja, onde tem essa precipitação toda e onde as pessoas julgam segundo a aparência. E, às vezes, o joio cresce mais rápido do que o trigo, porque mato sempre cresce mais rápido do que aquilo que é verdadeiro e frutuoso. Aí quem julga pelas aparências diz: esse aqui deve ser o trigo, e batiza o joio. E esse aqui deve ser o joio, que está demorando. E aí arranca e joga fora. E você ouve uma salva de palmas transcósmica de demônios e de Satanás aplaudindo as obras da falsa igreja que quer fazer juízo e realizar ceifas em nome de Jesus na terra e no mundo, provocando apenas a calamidade que a gente já conheceu nesses 2000 anos e especialmente nesses 1700 anos de prevalência do joio sobre o trigo. A história do cristianismo é a história da prevalência do joio sobre o trigo. É a história da preservação do joio e do arrancamento do trigo pelos juízos da perversidade, praticados em nome de Deus e em nome de Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, foi como Jesus terminou aqui. Quem tem olhos para ver, veja. Mas, claro, eu não podia ser. A única coisa que falta agora é você ter coragem de parar de olhar daqui para fora e começar a olhar daqui para dentro e se enxergar e andar na misericórdia de Deus com o coração quebrantado e sem juízo, apenas dizendo: Senhor Deus, Tu o sabes, e obrigado pela graça de ter o testemunho do Espírito Santo me dizendo que Tu me deste o pão da vida para que eu me tornasse trigo de Deus no mundo. É o que eu peço que Tu realizes, Senhor. Que o Espírito Santo faça agora, como compreensão e discernimento. E que Tu abras o entendimento mesmo contra todos os nossos preconceitos, todas as nossas raivas,
contra toda a falsificação dos nossos olhares e dos nossos juízos. É o que eu peço que tu realizes, porque ninguém sabe quem é o joio, nem quem é o trigo. E nenhum deles está à direita ou à esquerda, eles se misturam. Para que nós abramos mão da nossa arrogância, tratemos a vida com o coração quebrantado, desejando apenas que a nossa existência produza fruto de vida eterna, para a glória de Deus, ainda no tempo presente, já hoje, aqui e agora. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.